Contra toda censura, Gustavo Maltês. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que faço comentários dos pontos que julguei mais relevantes da obra, podendo conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais, mas não substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. O autor é formado em Direito, mestre em Diplomacia e doutor em Administração Pública. Dito assim, sem mais delongas, o autor expressa sua percepção, dizendo de modo direto que vivemos numa época de reversão, em que o antigo consenso em prol das liberdades fundamentais, e em especial a liberdade de expressão, está enfraquecido e sob ameaça de extinção. Ele cita o escritor Phil Kirby para dizer que a censura é o impulso mais forte da natureza humana, ao invés do sexo ou qualquer outro, como se pode pensar. O ímpeto de querer silenciar os outros, escreve, então ele, é um dos instintos fundamentais da nossa existência. E ele explicita essa tese dizendo que se alguém está muito convicto da virtude de suas crenças e certo de que os demais têm a opinião errada, o impulso natural daquele que crê estar certo é o de procurar conter ou silenciar os que, na visão dele, estão tendo opiniões equivocadas. Mas o problema é que todo censor, de acordo com o autor, sofre com o estigma do autoritarismo. Isso é, ele sente-se acusado pela própria consciência da ilegitimidade dos seus atos de censura contra quem for. Daí o censor autoritário jamais vai dizer publicamente que odeia a liberdade de expressão. Ele sempre acobertará suas ações sob o manto de humanitarismo, um tipo de moralidade ou virtude qualquer. Dele lutar pela liberdade, pela democracia, pelo bem de alguma categoria oprimida, quando na verdade é ele quem está censurando e oprimindo quem ele discorda das ideias. O autoritário, portanto, tenta sempre se contrapor a qualquer acusação de que ele está contra a liberdade de expressão, porque assumir isso seria como colocar um cartaz sobre a cabeça, escrito "Sou ditador, sou autoritário", ou "Odeio a liberdade de expressão". E isso teria um efeito sobre sua imagem que ele não gostaria de ter de lidar. E por isso, diz Maltês, é por isso que os regimes ditatoriais costumam chamar a si mesmos de República Popular Democrática, embora sejam exatamente o oposto disso. O autoritário que se opõe à liberdade de expressão busca sempre disfarçar sua posição sob o brilho simbólico da defesa da liberdade ou da democracia, ou até das minorias oprimidas, etc. Seria insuportável para o censor olhar no espelho e ter de admitir que é um autoritário, um inimigo das liberdades. Então, para não sofrer essa terrível dissonância cognitiva, ele repete a si mesmo até se convencer de que ele é a alma mais defensora da liberdade. E a partir desse auto-engano, ele sente-se autorizado a perseguir e censurar a quem seja. E da percepção de Maltês, é por isso que a luta pela liberdade de expressão não é tão simples nem direta. Há muito preconceito cognitivo e retórica envolvidos, criando obstáculos para o entendimento do tema. Os lados nessa disputa não estão bem separados e definidos. Todos julgam-se ao lado da liberdade e contra a tirania. Daí o público fica em suspenso, sem saberem qual apostar suas fichas. É preciso, portanto, saber discernir as falácias que os inimigos da liberdade usam para fingir que a defendem. Assim, a primeira regra é definir o que é liberdade de expressão. Significa que todo ser humano é livre para pensar e para expressar o que quiser. É poder dizer o que pensa sem ser perseguido, silenciado ou censurado por isso. Maltês explicita que o princípio da liberdade de expressão envolve inclusive a liberdade de dizer aquilo que outras pessoas não gostariam de ouvir. Liberdade para dizer apenas o que o outro considera cordial, certo, bom e belo. Não é liberdade, é concessão fiscalizada da fala. Apenas pode ser dito aquilo que o Tribunal da Censura verificou e aprovou. É uma liberdade condicional de expressão, onde as palavras e ideias são medidas e filtradas e liberadas apenas se não conter nada que alguma classe, categoria ou grupo minoritário ou do alto escalão da política, da magistratura ou do que for considerarem ofensivos a eles. Mas, todavia, liberdade para falar, pensar e criticar é o que define o que é ter liberdade de expressão.
Liberdade só para elogiar ou concordar com o pensamento hegemônico da mídia, da classe política ou de aliados do governo, isso não constitui liberdade de fala, pois liberdade para concordar apenas não é liberdade de fato. É uma censura com outro nome, é uma ditadura usando uma máscara de democracia. Liberdade de fato, isso é o autor quem pondera, é garantir o direito até dos canalhas falar. Significa não silenciar ou impedir que o outro fale, mesmo que se considere as ideias dele erradas. A polêmica, contudo, é que, se for permitido na sociedade todo tipo de ideias e opiniões, se estará dando poder de fala para racistas, nazistas e indivíduos com conceitos morais abomináveis. No entanto, a perspectiva do autor é de que, se forem proibidas e censuradas as ideias de alguns grupos específicos, quem garantirá que mais tarde não surjam instituições ou indivíduos que cheguem ao poder e são contrários às nossas teses e então resolvam nos silenciar, usando os mesmos dispositivos de censura que usamos para proibir aqueles outros de manifestarem as opiniões deles? Se alguma instituição detiver o poder de definir as ideias permitidas, é o que vai perguntar o autor, o que ocorre se essa autoridade nos trair? Quem pode garantir que todo o aparato burocrático para limitar a liberdade de expressão jamais cairá em mãos erradas? E a pergunta que todos deviam fazer, acima de todas, é: e se um dia a autoridade resolver que você é que tem ideias erradas e decidir te calar? E Gustavo vai além. Ele filosofa que a essência de toda tirania é proibir o discurso racista ou de ódio ou de fake news, para ser bem atual e em seguida redescrever o que é racismo, discurso de ódio e fake news, e então acusar seus opositores de cometerem tal crime e assim censurá-los e persegui-los. E nas palavras do autor, se considerarmos a possibilidade do Estado ter o poder total de limitar o que pode ser dito, aí nós corremos o risco de nos tornar vítimas da investida autoritária do Estado. E nesse raciocínio, Gustavo Maltache quer dizer que democracia e liberdade são muitas vezes caóticas e que passa por ter de se tolerar discursos ofensivos ou que provoquem desconforto ou até indignação. Mas, porém, esse é o preço que se paga para manter a liberdade e evitar a tirania. Deixar a pessoa que discordamos falar é dar a ela o mesmo direito que queremos também para falarmos e expor nossas opiniões, mesmo quando elas ofenderem aquela outra pessoa. E para Maltache, devemos permitir que as ideias corram livres, mesmo quando discordamos delas, pois ideias odiosas, diz ele, que correm apenas no submundo não são ouvidas ou conhecidas e assim não podem ser antecipadas ou combatidas em sua origem. Se nos recusarmos a ouvir essas ideias, não desenvolvemos os antídotos filosóficos e morais para contradizê-las e desmascará-las. E quando então virem finalmente à tona, pegará todos de surpresa e será tarde demais para combatê-las. Quando uma ideia ou opinião ruim é expressa e manifestada, às claras mesmo, nos dá a oportunidade de também expor nossos contra-argumentos, mostrar o que está errado nelas e refutá-las. E tudo isso está abarcado naquilo que o autor chama de libido sensória, que é o impulso viciante que acomete naqueles que se julgam mais certos em suas ideias do que os outros, e então sentem-se impelidos a reprimir e censurar a liberdade do outro se expressar. E Maltache delibera também que no início não percebemos o grave perigo da censura, porque os autoritários sempre iniciam sua perseguição contra aqueles que consideram impopulares e indesejáveis. Dá para citar o exemplo, eu falando e não o autor, da perseguição aos grupos apelidados de bolsonarista. Sempre esses vilipendiados pela grande mídia e reputados dos piores adjetivos. Parte da massa popular acostumou-se então a vê-los como um tipo de escória da sociedade, que cometem discurso de ódio, fake news, e então não se importam que seus direitos e liberdades sejam tirados ilegalmente. E como diz o autor, é fácil tolerar a censura quando ela atinge os nossos adversários. O problema é que isso cria precedentes para um dia também o poder do Estado se virar contra nós.
e levar a sociedade a acostumar-se com o Estado no papel de censor, definindo o que pode e não pode ser dito. A indústria da censura é formada sempre a partir de pequenos episódios de restrição, de cancelamento de pessoas aqui, ali, de pequena projeção ou que já estavam sendo alvos de vilipêndio de algum outro grupo persecutório ou de desafetos políticos, por aí. E quando menos se nota, ela vai escalonando até ficar declarada como ditadura. Mas aí já terá força o bastante para consolidar suas ações repressoras e impor suas arbitrariedades. E Maltach também vai explicar que nenhum governo que queira censurar seus dissidentes dirá que quer censurar. É preciso ele inventar um pretexto mais comovente. E esses pretextos na atual conjuntura é dizer que está defendendo a democracia, ou combatendo as fake news, o discurso de ódio, sei lá o quê. Ou, aliás, como já virou moda, proteger as instituições democráticas, não é isso que a gente escuta por aí? Mas, por outro lado, todo projeto de censura acaba também atingindo cedo ou tarde aqueles que o apoiam. No caso, as chamadas minorias, que ao virem as restrições das liberdades operadas contra seus desafetos ideológicos, celebram e comemoram. Porém, tão logo sejam todos cancelados e proibidos de falar, a máquina da censura se volta contra as próprias minorias que dizia proteger. Pois a liberdade de um grupo minoritário de dizer e expressar suas opiniões, às vezes irá contrariar uma outra minoria, que também reivindicará a censura desse outro grupo que emitiu uma opinião da qual ele discorda. Daí as várias minorias passam a acusarem-se mutuamente de discurso de ódio e a tentar cancelar o direito de fala uns dos outros. O autor expõe esse ponto nos seguintes termos. Ao utilizar a força estatal para reduzir ideias ofensivas e preconceituosas, o próprio grupo ou indivíduo que clama pela censura corre o risco de se tornar alvo dessa regulação e ter a própria liberdade de expressão ameaçada. No fundo, o que cada pessoa ou grupo quer é liberdade para si, para falar o que quiser, e o poder de convocar a força estatal contra o outro para proibir que falem coisas de que não goste. Com isso, se tem um fenômeno que Maltach denomina de o paradoxo do oprimido, e explicado da seguinte forma. Se você utiliza a força repressiva do Estado para proibir discursos de ódio, é porque você confia que o Estado estará ao seu lado. Você confia que juízes, legisladores, promotores e policiais estarão ao seu lado e não direcionarão sua fúria censória contra você. Mas se você confia que o Estado estará ao seu lado, é porque você já não é tão oprimido assim, ao menos não no mercado das ideias. E na contramão, portanto, da presunção de que discursos de ódio devem ser reprimidos, combatidos e censurados, o autor pressupõe que liberdade de expressão é um ativo moral antes de tudo. Uma categoria de ontológica, isso é, que deve ser garantida a todas as pessoas independente de outros fatores, porque é intrinsecamente correto e de direito humano que todos tenham liberdade para expressar o que pensa. O pensamento e a comunicação livre são aspectos fundamentais da nossa existência. Cada indivíduo é senhor único da jurisdição de sua própria consciência. Mas quando um tirano, uma instituição ou um Estado quer arbitrar sobre o que as pessoas podem ou não falar, ocorre uma das piores e mais cruéis formas de opressão, que é a da alma. É o poder estatal ou de um tirano querendo legislar sobre o que passa na cabeça das pessoas, controlar seus pensamentos e seus sentimentos. E esse tipo de censura é tão imoral que se atreve a querer regular não apenas a fala, mas os sentimentos. É a lei, o juiz ou o magistrado querendo determinar quais sentimentos você deve ou não ter aquilo que ele julga suas intenções ao dizer essa ou aquela coisa. Por exemplo, se alguém escreve ou diz uma palavra pejorativa a outro alguém, aquele termo pode ser múltiplos significados. Negão, gordo, nego, olho de poço, pé de pato, vara de pescar, melancia, mané. Cada uma dessas
palavras contêm um nível de ambiguidade que juiz algum pode arbitrar se foi dita ou escrita com intenção de ofender, de brincar, ou de zoação mesmo entre amigos, ou no sentido de expor a pessoa a um vexame, a uma calúnia. Quando simplesmente se proíbe as palavras em nome de proteger contra o crime de ódio, o que se está a fazer é suprimir a liberdade de comunicação, impedindo a livre troca de informação entre as pessoas, acusando-as previamente de sempre, quando usam essas palavras, elas estão expressando preconceito, ódio e discriminação. Mas o problema é que, além de ser uma tentativa de interpretar os pensamentos íntimos das pessoas, é também impraticável a longo prazo, porque os seres humanos podem se sentir ofendidos ou magoados por infinitas palavras. Daí, se tentar proibi-las, irá chegar ao ponto de não se sobrar nenhuma palavra que se possa usar. E daí se terá a criar um novo vocabulário só com palavras aprovadas e permitidas pelo governo ou tirano, assim como retratado em Orwell no clássico 1984, onde a nova língua ou a nova fala era o idioma obrigatório. No geral, isso ocorre porque instituições, governos ou indivíduos com cargos políticos ou jurídicos resolveram julgar os sentimentos e sentenciar a partir deles. Escancaram a seguinte fala, que se alguém se sentiu mal com alguma postagem ou palavra que foi dita ou escrita nas redes sociais, então significa que não apenas aquele conteúdo é ruim, mas que o autor dele também é um miserável escroto que tem de ser excluído das plataformas, ter suas contas bancárias bloqueadas, pagar multa absurda e ser incluído, claro, no inquérito das fake news ou das milícias digitais. O autor, porém, enfatiza que toda liberdade traz riscos. Isso inclui a de expressão. A liberdade de ir e vir, por exemplo, possibilita que pessoas de má índole percorram as ruas fazendo assaltos e roubos, mas isso não quer dizer que essa liberdade deva ser proibida para todos. Mas o que indica é que aqueles que usarem dessa liberdade para cometer crimes devem ser punidos, simples assim. A liberdade de expressão inclui que alguns abusarão desse princípio e usarão a fala para emitir ofensas, injúrias ou preconceitos. Contudo, há demais leis que já prevêem e punem esses casos, sem que se precise banir as contas dessas pessoas ou proibi-las de deixar o país, de ter de entregar o passaporte e ser vilipendiado por uma palavra ruim que tenha dito ou postado no X, Instagram ou YouTube. E em tempos em que tanto se fala em defender a democracia, mesmo ao custo de remover a liberdade de expressão e outros direitos, Gustavo Maltacha explica o que é afinal essa tal democracia. E diz então que a democracia é uma estrutura formal de decisões que serve sobretudo para garantir a transição pacífica de poder. A democracia não é um fim em si mesmo, e nem a liberdade foi inventada pela democracia. Pelo contrário, a democracia é que deve servir à liberdade. Parece uma questão simples de entendermos, mas na prática, no dia a dia, tais defensores da democracia deturparam tanto esse conceito que acreditam e assim agem para restringir a liberdade a fim de supostamente garantir a tal democracia. Ou seja, a democracia tornou-se um fim em si mesmo. A liberdade, vai protuberar o autor, e em especial a liberdade de expressão, é a medida da qualidade da nossa sociedade política. O seu Estado informa e nos permite reavaliar a qualidade de nossa democracia. Mas o que está a se fazer ou a prometer é que se restringirá a liberdade apenas para salvar a democracia. Mas aí depois que a democracia estiver salva, aí sim irá então ser devolvida a liberdade que antes foi tirada. Mas como tantas vezes vimos nos regimes autoritários, quaisquer partes das liberdades que forem retiradas ou suprimidas não serão devolvidas jamais. Pois quando o regime tirânico, por exemplo, proíbe o livre questionamento de sua classe dirigente, como acontece no Brasil, onde membros do STF censuram e perseguem o cidadão que questiona ou critica seus supremos poderes, dificilmente essa casta do poder irá revogar esse arbítrio e voltar a permitir críticas a eles. Toda tirania tende não somente a se perpetuar, mas sobretudo a se fortalecer e piorar sua opressão, a não ser que um evento ou força maior freie sua escalada ditatorial. A seu termo, a liberdade de expressão é essencial e vital numa democracia, porque aqueles que ocupam posições de poder
tendem a cedo ou tarde a abusar desse poder, irregular, dificultar, oprimir a vida das pessoas em geral, ou ao menos dos seus desafetos ou concorrentes políticos. Sem liberdade de expressão para denunciar, criticar ou falar o que pensa daquela gestão autocrática, toda a população se torna refém em defesa da tirania daquele líder ou daquele grupo no poder. E a fórmula utilizada para censurar as opiniões dissidentes é chamá-las de ataques em lugar de opiniões. Ou seja, alguém deu uma opinião de que, na sua leitura de determinados fatos, tal deputado, senador, ministro, governador ou o próprio presidente está agindo mal nesse ou naquele ponto. E daí essa pessoa é acusada de atacar a instituição que aquela pessoa faz parte, ou pior ainda, que ela está atacando a própria democracia. E é feita então uma mobilização jurídica para banir a conta dela nas redes sociais, a apreensão do seu passaporte, a Polícia Federal é enviada ao seu endereço para tomar seu celular e computador. Enfim, um verdadeiro inferno sobre a vida da pessoa cujo crime sequer é previsto no ordenamento jurídico do país, que é o crime de ataque às instituições democráticas, mas que no máximo, em alguns casos, se tratou apenas de injúria ou difamação. E sobre isso Maltache diz que ataques ou atos antidemocráticos a órgãos ou práticas da República não passam de críticas a algum juiz, magistrado ou político qualquer. Isso sim, é uma tentativa de criminalizar a opinião divergente, é disso que se trata. Até porque aquilo que realmente atenta contra o Estado de Direito e regime democrático ou instituições do país, como o comunismo revolucionário, isso não é censurado no Brasil. E tem até partidos políticos que se declaram abertamente a favor de uma revolução e tomada do poder por um regime marxista, que, como sabemos, consiste na destituição das instituições democráticas. E como exemplo, o autor menciona que em 2017, a Câmara promoveu sessão solene em celebração dos 100 anos da Revolução Russa. E no final, o então deputado Chico Alencar do PSOL bradou: "Façamos a revolução! Viva a Revolução Russa!" E como é consabido, a revolução mencionada por ele promoveu um banho de sangue e estabeleceu o fim da democracia naquele país, instituindo o regime comunista autoritário e ditatorial. E a pergunta então do autor é essa: por que a Câmara de um país que tanto diz amar a democracia dedicaria uma celebração solene a uma revolução que deu origem a um dos regimes totalitários mais sanguinários da história? Não seria isso um ataque à democracia? Pelo jeito não. Na visão dos nossos magistrados, só o que a direita, os cristãos ou os conservadores dizem, fazem ou publicam é que é ataque à democracia. E o autor, Conrado Hübner Mendes, escreve algo relativo a isso no seu livro: O discreto charme da magistocracia, vícios e disfarces do judiciário brasileiro. Sobretudo no capítulo 10, STF, vanguarda ilusionista. Na prática, ministros agridem a democracia. Ele enseja que o judiciário brasileiro é protagonista de uma democracia em desencanto e que a degeneração da política brasileira passa sim pelo STF. E de tantas coisas robustas e intrigantes que ele levanta, me chama a atenção uma indagação que esse autor faz, que é muito sintomática aqui dos nossos tempos atuais. Como pode um ministro, sozinho, manipular a pauta pública ao seu sabor? Pois é. E por assim, a comparação que o autor Gustavo Maltache faz é de que a liberdade de expressão é como um gambito do xadrez, um movimento de sacrificar uma peça no jogo para salvar o jogo inteiro e obter resultados melhores mais adiante. No capítulo que carrega esse nome, o Gambito da Liberdade de Expressão, ele arrasou que a liberdade para expressar opiniões, pensamentos e ideias sacrifica às vezes o bom senso e a paciência, em termos de ouvir coisas que discordamos, em algumas até ofensivas ou beirando o ridículo. Mas essa liberdade concede a legitimidade para todos falarem, tanto os bons quanto os maus. E isso fortalece a democracia, impedindo que apenas um lado fale. Pois quando opositores são calados, um lado torna-se absoluto, e as chances de ocorrer arbitrariedades tornam-se muito maior, pois não há confronto de ideias e nem, portanto, a oportunidade de entrar em contato com opiniões diferentes para balizar as suas próprias versões dos fatos. O discurso único
é sempre uma estrada fácil para o autoritarismo. Já no seu livro A Vingança do Poder, Moisés Naim destaca algo muito pertinente a essa parte do que Maltache explicita aqui. Naim diz que, durante a maior parte da história, isso ele falando sobre fases de retrocessos democráticos, aqueles que detinham o poder acumularam-no para seu próprio benefício e privilégios, ao custo de sacrificar a liberdade ou direitos daqueles que não tinham poder. E isso está intrinsecamente ligado à liberdade de expressão, ou melhor, à censura da liberdade de expressar opiniões. E no contexto de que o autoritarismo nasce da tentativa de silenciar as outras partes, calar as vozes dissonantes, o que gera o predomínio da opinião única, que é a voz do autoritarismo ou do autoritário querendo calar todas as demais. No Brasil, isso se está a fazer por mãos do poder judiciário. Em outros países, por meio de líderes políticos, às vezes até eleitos democraticamente, mas que depois sucumbiram à tentação do poder e tornaram-se ditatoriais. Mas tanto no caso desses como no do Brasil, a desculpa apresentada é a mesma. Estamos defendendo a democracia e as instituições democráticas, blá, blá, blá. E daí enfatiza ainda que esse autoritarismo e futura ditadura advém de um ambiente político e ideológico onde, primeiro, a polarização extrema foi estimulada. E nesse clima de guerra de opiniões, uma das partes é favorecida pelo poder estatal e a outra passa a ser perseguida e acusada de antidemocrática. Com isso, leis arbitrárias são elaboradas para censurar aquela outra parte e um sistema de poder sem concorrentes é estabelecido. Daí o autoritarismo está então consumado. Sendo assim, portanto, sacrificar um pouco do nosso ego ou conforto mental de falar sem ter de ouvir discordâncias é a única maneira de aplacar ou conter o ímpeto autoritário que o poder costuma infectar aqueles que assumem cargos e posições importantes na conjuntura política ou burocrática da máquina estatal. De outra forma, sem concorrentes nas ideias, o poder sobe a cabeça e um sistema ditatorial é soerguido em lugar da democracia. E a sugestão do autor, então, é que o melhor jeito de dissuadir essa inclinação é mantendo a liberdade de fala. É permitindo que todos manifestem suas opiniões, mesmo aquelas que discordamos. Pois silenciar os críticos não é defender a democracia, mas sim semear sementes de totalitarismo em solo ideologicamente fértil. E outra questão, também discutida por Maltache e muito oportuna à situação brasileira atual, sobretudo mediante os eventos protagonizados pelo dono da X, antigo Twitter, que revelou todo o autoritarismo persecutório a canais e perfis conservadores e de pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ao expor um relatório com todas as ilegalidades do STF para censurar parlamentares e pessoas da direita nas redes sociais. Em abril de 2024, Elon Musk, proprietário do X, trouxe à tona o caráter maquiavélico e o plano autoritário, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, que não deixa a desejar, mesmo frente aos piores ditadores da história recente. E isso se alinha ao que Maltache diz que o ecossistema da comunicação foi alterado pela internet e mídias digitais, e as ideias e opiniões das pessoas pôde ser repercutida a nível nacional e até mundial. Isso fez com que antigos monopólios das ideias e da informação fossem quebrados, e isso irritou as castas do poder ideológico, que até então dominavam unicamente o pensamento das massas. E o que mais amedronta a classe falante da opinião pública, isto é, os meios convencionais de imprensa e a quadrilha de políticos que a sustenta, é o fato das ideias correrem livres. O que mais odeiam é um povo pensando livremente, sem as rédeas e controles deles, da grande mídia e dos políticos e magistrados da alta esfera do poder. Mas se sabe que toda a estrutura autoritária de governo depende da aquiescência da população, de uma grande quantidade de pessoas que se deixe convencer pelos discursos dos soberanos ditadores. E uma vez que a internet deu liberdade para as pessoas falarem e ouvir ideias diferentes, esse sistema de poder que antes mantinha cativo a mente pública perdeu o controle que tinha sobre eles. E para reconquistar esse espaço na mente delas, buscam então regular a internet,
dizendo frases bonitinhas, como defender a democracia, ou que a internet não é terra sem lei, etc., mas que não passa de feitiços retóricos para justificar a retomada do controle da sociedade pelo cabestro da opinião e das ideias. Em outras palavras, pelo controle da liberdade de expressão. Pois é, como diz o velho Olavo, pensar falsidades dá tanto trabalho e às vezes até mais do que chegar à verdade. E assim, então está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Por isso quereis satisfazer-lhes os desejos. O diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8, 36 e 44. E assim, encerra a análise da obra Contra Toda Censura, pequeno tratado sobre a liberdade de expressão, de Gustavo Maltach.